O primeiro módulo, as primeiras 9 aulas são de desenho animado, depois de um desenho mais simples e vamos piorando a situação até chegar num desenho bem complicado. Aí tem uma aula da fono, aí eu entro no segundo módulo com filmes e seriados americanos. Aí eu vou de Power Rangers of Friends. Aí eu já estou só na prática de estúdio, 4 horas direto, fecho o módulo de novo com outra aula da fono. Fono é uma profissional fundamental na nossa área. Aí o terceiro módulo a gente vai de outras línguas que não é inglês. O inglês precisa de um módulo só dele porque tem muita produção americana. Então talvez 60% do mercado de dublagem hoje é na língua inglesa, então eu me concentro nessa língua. A gente sai um pouquinho disso, vamos fazer novela mexicana, filme francês, filme alemão, filme russo, chinês. Aí até que eu volto ao desenho animado, dublado em japonês, que é o anime, que é outro mercado também muito grande. Tem um canal só de anime na TV paga, que é o Animax. Então é um mercado grande e é uma técnica também bastante específica. Fale pra gente mais um pouquinho sobre o anime, quer dizer, eu tenho curiosidade. O anime é o desenho animado japonês. E ele chega no Brasil com muita força a partir de Cavaleiros do Zodíaco, que por acaso eu estava no elenco fazendo o protagonista, o Seiya de Pégaso. Que ficou muito famoso. Em 23 anos de carreira, Mônica, é o único personagem que eu fiz. Não tem mais nada importa. Mais nada importa. Rapaz, já conheço. Mas é verdade, eu fiz muita coisa, muito filme bom, muito seriado bom, muito desenho bom, mas o Seiya é ao concurso, está acima de todos eles. Então, quando o anime chega no Brasil, chega junto toda uma cultura japonesa junto. Então, o anime lá no Japão, ele é muito cultuado, tem mais de 600 por ano sendo produzidos, então é muita coisa. E o ator que faz a dublagem do anime lá é muito famoso. Ele é reconhecido na rua. E você esteve com esse ator? Quando o anime chega no Brasil, o público também quer saber quem é o ator que está por trás disso. Então é a primeira vez que o ator em dublagem começa a ser reconhecido pelo grande público, pelo público de anime, e aí isso foi estendido. Mas você está falando do caso do Toru Furuya, que faz a voz do personagem que eu faço lá no Japão. Ele esteve aqui no Brasil, foi visitar o nosso estúdio, a do Brasil, e aí a gente fez uma brincadeira. Ele fez, porque o Seiya tem um golpe que é muito famoso, que é o Meteoro de Pégaso! E aí a gente fez uma brincadeira. Ele fez o Meteoro de Pégaso em português, algo como Meteoro de Pégaso! E eu fiz em japonês, que era algo como Pegasasu, Ryuseki! É mais ou menos assim. Isso, a pessoa poder brincar com a voz dessa forma. É muito bom. E foi um prazer poder conhecer, né, um ator que eu faço, né, quase isso, né? Que foi baseado no trabalho dele, que eu construí o meu em português aqui, no caso dos Cavaleiros do Zodíaco. Isso tem no Orkut, tem no no YouTube, em algum lugar, esse nosso encontro histórico aí. Ai, que bacana. Mas o anime chega com tudo isso, né? Então a gente passou a ser reconhecido graças ao anime e começa tudo em Cavaleiros do Zodíaco. E eu tenho a sorte de estar à frente desse projeto. E, aliás, a minha família toda está nesse projeto. Meu pai faz o vilão, que é o Saga. A minha irmã Letícia faz a Saori, que é a mocinha por quem todos lutam. A Luciana Baroli, minha outra irmã, faz a outra menina. Enfim, está todo mundo inserido. Acho que só minha mãe que não faz isso. Que não entrou no... já estava separada. Aí o pai dele era o diretor. Aí ele fica não mais ia lá. Eu compreendo, Sônia. Deixa eu explicar, para não parecer que meu pai era o diretor e por isso mesmo eu quase não fiz a série. Ele quase não fez a série. Ele não queria que eu dublasse por achar que podia, coisa e tal, pensar que... E o dono da empresa na época, da Gota Mágica, quando a gente fez a primeira dublagem, o Mário Luz, fez questão, falou, não, Baroli o Hermes vai fazer o Seiya, a Letícia vai fazer a Saori e você escala o resto do elenco. Nem ele fez o Saga depois, porque ele botou, acho que era o Walter Breda, que fazia o Saga desde o começo. O Walter Breda foi fazer novela, sei lá o que aconteceu, e meu pai terminou assumindo o papel. E assim ficamos fazendo. E a gente viaja pelo país, eu e meu pai, nos eventos de anime que acontecem em todas as cidades do Brasil. Pelo vilão, né? Os otakus, como são chamados, né? Os fãs do... Eu gosto desse termo. Eles têm... É verdade?
Porque otaku, na verdade, ele é um termo usado no Japão para quem é muito viciado no negócio, mas é pejorativo. Olha! Não é positivo. Aqui no Brasil esse termo terminou sendo difundido, mas quem conhece o japonês ele não gosta de ser chamado de otaku. Olha, não sabia disso não. Desculpe, foi engano. Mas eu sou, para esse público, eles são fãs da minha vilã, que eu fiz no Jiraiya, que era a Benikiba, né? Que era assim. Então, todas as vezes que eu estou em algum lugar desse, eles pedem para eu rir, porque ela dá uma risada maldita, né? Para matar o Jiraiya. Então, essas coisas, eles adoram vilão, não sei porquê. Olha só, né? Quer dizer que isso é interessante, que foi um marco, né? Quer dizer o anime é um marco na profissão de dubladores. A partir daí, os atores em dublagem passam a ter cara, passam a ser conhecidos pelo público. Até então havia, inclusive, uma cultura do próprio ator em dublagem de se esconder. Quando chegava uma reportagem, qualquer coisa assim, eles não podiam aparecer, porque não ficava bem. Ele era dublador, o ator é que tinha que aparecer. A partir disso, nós começamos a mostrar o rosto para o público e passamos a ser reconhecidos e começamos a ter alguma força, alguma identidade real. Que tipo de personagem você mais gosta de fazer, Jorge? Adoro fazer uma vilã, é ótimo, é maravilhoso. Esse que dá mais público. É muito bom. Na verdade, eu gosto de fazer a dublagem de boas atrizes, né? Porque o dublador ele tem que ser muito bom ator, exatamente para poder captar o que o ator fez na tela. E quando você faz isso com uma boa atriz, é maravilhoso, né? Quando você pega personagens. Mas mesmo assim, por exemplo, eu fiz uma dublagem que não era de uma atriz, é uma coisa que me marcou muito, que foi do Fahrenheit 11 de setembro, que eu fiz a voz da senhora Laila. Não sei se você viu o filme, que é aquela senhora que ela começa num ufanismo muito grande e no final o filho morre, né? O Michael Moore teve uma sorte muito grande de acompanhar essa história desta mulher, entrevistando aqui e depois na sequência. E para mim foi muito forte dublar a Laila, porque era uma história um pouco parecida com a minha história, porque eu também sofri na ditadura aqui. Então aquele drama dela de perder o filho, foi muito gratificante participar daquela história e poder passar para o público brasileiro uma verdade muito profunda que a maioria das pessoas nem sabia que aquilo poderia ser possível. Que aquilo poderia existir, né? Ser possível. Tem mais mensagens chegando. E a Cleonice Maria, aquela que falou do Karamazov e do Lendo Crime e Castigo, voltou e não está satisfeita. Oi, Mônica, olha, te adoro, mas não era isso. Eu queria que ele viesse ler para eu dormir. Não acredito. Não acredito. Aqui tem uma mensagem do Souza. Vocês acham que todos os atores devem ter cursos de dublagem? Claro, é fundamental. Além de você ter mais uma possibilidade na sua carreira, quer dizer, em algum momento você vai usar esse conhecimento, né? O cinema nacional, ele tem que ser dublado em algum momento. Dificilmente você tem o som direto aproveitado, então ele vai ter que se dublar, ou em publicidade, enfim, é algo fundamental. Além de ter um trato com a voz, além de ter um trato com o texto, né? É impressionante, nossos alunos, de repente, você começa a vê-los na TV, fazendo publicidade. Até então não eram nada, fizeram um curso de dublagem e começaram a fazer publicidade. Por quê? Porque eles começam a lidar melhor com o texto. Por quê? Porque a gente apresenta uma fono para eles que cuida do trabalho deles, que cuida da voz, eles aprendem a usar a sua própria voz. Então é claro que eles ficam profissionais muito mais ricos, não só em talento como em dinheiro, que terminam trabalhando mais. Eu queria aproveitar e falar dessa nossa fono, que é uma profissional maravilhosa, Maria Cecília Perioto, que tem um carinho e um cuidado com a voz do ator muito especial.
Quer dizer, ela é uma personal voice, né? Olha, ela diz que aprendeu com a gente, porque ela era uma fonoclínica quando chegou no Brasil e foi se apaixonando pelo trabalho do ator e foi descobrindo esse trabalho. Hoje, os nossos alunos, graças a Deus, esse sucesso que o Eris falou, se deve muito a esse cuidado, a essa orientação da Maria Cecília Perioto.